Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Maria Lírio em Movimento. Hoje eu não vou apenas mostrar um lugar, vou convidar você para viajar por uma história que começou muito antes de nós, muito antes dos automóveis, muito antes do turismo, muito antes mesmo da fotografia existir. Hoje, cada curva desses trilhos nos leva para um tempo em que reis, rainhas, escritores, artistas e famílias da alta sociedade portuguesa percorriam estas mesmas montanhas em busca de algo que nem o ouro podia comprar. Existe uma frase que gosto muito de repetir em cada viagem. Mas e o roteiro? O roteiro se cria e hoje ele começa exatamente aqui, no histórico elétrico de Sintra. Um dos últimos elétricos históricos ainda em funcionamento em Portugal. Prepare sua mochila. Escolha um lugar junto à janela, porque esta viagem será lenta. E é justamente por isso que ela será inesquecível. O elétrico já começou a andar. Há algo curioso neste som. Escute. Esse mesmo ruído acompanha passageiros há mais de um século. Milhares de pessoas já fizeram este percurso. Crianças indo à escola, pescadores, carteiros, médicos, comerciantes, empregados domésticas, turistas e até famílias da aristocracia portuguesa. Cada uma delas trouxe consigo uma história. Hoje, nós acrescentamos mais uma. Enquanto Lisboa crescia como capital do reino, havia uma montanha que parecia pertencer a outro mundo. Apenas cerca de 30 quilômetros separavam esses dois lugares. Mas a sensação era completamente diferente. O calor intenso da cidade ficava para trás. A paisagem mudava lentamente. O ar tornava-se mais fresco. A umidade aumentava. As árvores tornavam-se mais altas. E uma névoa suave costumava abraçar estas montanhas durante boa parte do ano. Era como atravessar uma porta invisível. Entrar em Sintra significava entrar em outro ritmo de vida. Muito antes de existirem palácios, muito antes da chegada dos reis, muito antes do nascimento de Portugal, esta serra já despertava fascínio. Os povos mais antigos acreditavam que havia algo especial nestas montanhas. Os romanos chamavam este lugar de Monte da Lua. Não sabemos exatamente a origem desse nome. Alguns historiadores acreditam que estava relacionado aos antigos cultos dedicados à Lua. Outros defendem que era uma referência à atmosfera misteriosa criada pela neblina constante. Seja qual for a explicação, uma coisa permanece verdadeira até hoje. Sintra continua cercada por um certo encanto difícil de explicar. Talvez você esteja sentindo isso ao olhar pela janela. Observe estas árvores. Elas não surgiram por acaso. O clima desta serra é único em Portugal. As montanhas capturam a umidade que chega do Oceano Atlântico. As nuvens encontram estas elevações e transformam
o ambiente numa espécie de jardim natural. É justamente isso que permite existir esta vegetação exuberante. Samambaias, musgos, carvalhos, vinheiros, cedros, espécies vindo de diferentes partes do mundo foram plantadas aqui ao longo dos séculos. Resultado? Uma floresta que parece saída de um conto de fadas. Agora, imagine esta mesma paisagem há 600 anos. Sem estradas asfaltadas, sem eletricidade, sem turistas, sem o som dos automóveis. Apenas cavalos, carruagem, o canto dos pássaros, o vento atravessando a floresta. Foi exatamente esse cenário que começou a conquistar os reis portugueses. Durante os meses mais quentes do verão, Lisboa tornava-se sufocante. Os palácios da capital acumulavam calor, o ar ficava pesado. Era então que a corte portuguesa fazia o caminho em direção a Sintra. Aqui encontravam temperaturas mais agradáveis, água abundante, caça, bosques e uma tranquilidade impossível de encontrar na capital. Pouco a pouco, Sintra deixou de ser apenas uma serra, transformou-se no refúgio preferido da monarquia portuguesa. E quando os reis escolhem um lugar, a nobreza costuma seguir o mesmo caminho. Foi exatamente isso que aconteceu. Em poucas décadas, famílias influentes começaram a construir quintas, palacetes e residências de verão espalhadas por toda esta região. Possuir uma propriedade em Sintra passou a representar status. Era quase um símbolo de prestígio. Quanto mais bela fosse a vista, maior era o orgulho de seus proprietários. Às vezes, o silêncio também conta histórias, e este lugar sabe contá-las muito bem. O primeiro dia de viagem. Enquanto este velho elétrico avança lentamente, quero lhe fazer um convite. Esqueça o ano em que estamos. Esqueça os celulares, esqueça as câmeras, esqueça tudo. Imagine que hoje é o verão de 1904. Você acabou de comprar uma passagem. O bilhete ainda está no bolso do casaco. Ao seu redor, homens usam chapéus de feltro. As senhoras vestem longos vestidos. Algumas carregam sombrinhas para fugir do sol. As crianças observam curiosas aquela máquina elétrica que, para muitos, parecia quase uma invenção saída da ficção. Portugal estava entrando no século XX. E viajar nesse elétrico era experimentar o futuro. Hoje, ele desperta nostalgia. Naquela época, despertava espanto. Muitas pessoas jamais haviam viajado num veículo movido à eletricidade. Algumas desconfiavam, outros tinham medo. Mas bastava a viagem começar e logo surgia um sorriso. Porque nenhuma carruagem conseguia oferecer aquilo. O passageiro não precisava conduzir cavalos, não precisava enfrentar poeira, não precisava trocar animais cansados durante o percurso. Bastava sentar e apreciar a paisagem, assim como nós estamos fazendo hoje. Talvez exatamente nesta curva tenha viajado um carteiro levando cartas de amor. Talvez um médico estivesse correndo para atender um doente na Praia das Maçãs. Talvez um pescador voltasse para casa depois de vender sua pesca. Talvez uma criança estivesse fazendo esta viagem pela primeira vez.
É isso que mais gosto em lugares antigos. Eles nunca carregam apenas a própria história, carregam milhares de histórias invisíveis. Cada banco deste elétrico já ouviu conversas que desapareceram para sempre. Já presenciou reencontros, despedidas, pedidos de casamento, silêncios, lágrimas, risadas e sonhos. Olhe para esses trilhos. Eles parecem simples, mas representam uma revolução. Hoje, percorremos estradas quase sem pensar. Em 1904, construir uma linha elétrica atravessando esta região foi um enorme desafio de engenharia. Cada dormente precisou ser colocado à mão. Cada trilho alinhado com precisão. Os operários trabalhavam sob chuva, frio e calor. Muitos deles jamais imaginavam que, mais de um século depois, pessoas do mundo inteiro ainda fariam esta mesma viagem. Talvez nem seus próprios nomes tenham sido registrados pela história, mas suas mãos continuam presentes. Estão sob estas rodas, sob esses trilhos, sobre cada metro deste caminho. Há algo que me emociona profundamente. Esse elétrico nunca teve pressa e continua sem ter. Vivemos numa época em que tudo precisa ser rápido: o café, as mensagens, as viagens, as notícias. Mas este velho companheiro parece dizer exatamente o contrário. Olhe pela janela. Respire. O destino pode esperar, porque às vezes o verdadeiro presente da viagem não está na chegada, está exatamente entre uma curva e outra. E enquanto seguimos lentamente pela serra, talvez você esteja fazendo exatamente o que os passageiros faziam há mais de 100 anos, apenas olhando a paisagem e esquecendo por alguns minutos a correria da vida. O mar no fim da linha. Toda viagem tem um instante em que o caminho parece mudar de voz. Até aqui, a serra nos acompanhou em silêncio, as árvores, as curvas, as casas escondidas entre a vegetação. A memória de reis, de trabalhadores, de viagens anônimos. Mas agora, algo começa a se transformar. O ar fica diferente. Mais leve, mais aberto. E pouco a pouco o mar anuncia sua presença. É curioso pensar que esta linha liga dois mundos. De um lado, a montanha, do outro, o oceano. De um lado, a sombra fresca das árvores, do outro, a luz intensa da costa. Entre os dois, este velho elétrico segue como uma ponte viva, uma ponte feita não de pedra, mas de tempo. Porque viajar por aqui não é apenas ir de um ponto a outro, é atravessar uma viagem que guarda séculos de histórias. E talvez seja por isso que tanta gente se apaixona por este percurso. Ele não oferece pressa, oferece presença. Repare como a serra vai ficando para trás. As casas tornam-se mais espaçadas, o vento muda e de repente o horizonte se abre. Há um momento em que a viagem percebe que está chegando ao fim da linha, mas estranhamente não sente tristeza, sente expectativa, porque o fim desta viagem não é um encerramento, é uma revelação. O mar parece como uma promessa antiga, como se dissesse: você veio da montanha, agora pode descansar diante de mim.
Durante décadas, este elétrico transportou pessoas muito diferentes. Famílias em passeios, trabalhadores, estudantes, senhoras com sombrinhas, crianças curiosas, turistas vindos de longe e também moradores que conhecem cada curva de cor. Para uns era apenas um meio de transporte, para outros era parte da rotina, mas para todos havia algo em comum. A sensação de que esta viagem tinha alma, porque há veículos que nos levam e há veículos que nos acompanham. Este elétrico pertence à segunda categoria. Ele não atravessa a serra como uma máquina indiferente. Ele parece escutar o caminho, respeitar o relevo, aceitar o ritmo da paisagem. Como se soubesse que certos lugares só podem ser vistos devagar. E talvez seja exatamente isso que torna Sintra tão especial. Ela nunca se entrega de imediato. É preciso caminhar sem pressa, é preciso olhar com atenção, é preciso permitir que a neblina suba, que a luz mude, que o silêncio fale. Sintra não é uma cidade para ser vencida, é uma paisagem para ser compreendida. E este elétrico é uma das melhores formas de aprender essa lição, porque ao longo do percurso ele nos obriga a fazer algo raro nos dias de hoje. Olhar de verdade, sem distração, sem urgência, sem a necessidade de registrar tudo imediatamente. Apenas olhar e deixar que a memória faça o resto. Há algo profundamente humano nesta viagem. Talvez seja o fato de que ela nos lembra que o progresso não precisa apagar o passado. Nem toda inovação precisa destruir o que veio antes. Este elétrico é a prova de que a modernidade também pode ser delicada, pode ser elegante, pode respeitar a paisagem, pode conviver com a história em vez de substituí-la. E isso, por si só, já é uma mensagem poderosa. No mundo de tantas vezes correr para esquecer, este pequeno veículo insiste em lembrar que o tempo tem valor, que a lentidão também pode ser uma forma de beleza, que o caminho importa tanto quanto o destino. Agora imagine a chegada, o som dos trilhos muda, o vento do mar se aproxima, as pessoas se ajeitam nos bancos, alguém olha pela janela com um sorriso discreto, outra pessoa aponta para frente e então, finalmente, o elétrico alcança seu destino, a Praia das Maçãs, como se o lugar guardasse desde sempre uma doçura antiga. Ali, a serra encontra o Atlântico. Ali, a viagem termina diante da imensidão. E o viajante entende que chegou a um lugar onde a serra parece respirar mais fundo. Mas talvez o mais bonito desta chegada seja perceber que ela não encerra nada. Pelo contrário, ela amplia tudo. Porque depois de atravessar a serra, depois de ouvir o som dos trilhos, depois de ver a paisagem mudar lentamente, o mar não aparece apenas como cenário. Ele aparece como resposta, como se dissesse que toda jornada precisa de um horizonte, que toda memória precisa de um lugar onde repousar, que toda história, por mais antiga que seja, continua viva enquanto alguém a percorre. Ao longo dos anos, este elétrico tornou-se mais do que um transporte, tornou-se um símbolo de resistência, de identidade, de fato,
porque linhas como este só sobrevivem quando deixam de ser apenas infraestrutura e passam a fazer parte da vida das pessoas. E foi isso que aconteceu aqui. Este elétrico entrou na rotina, entrou nas fotografias, entrou nas lembranças de família. Entrou na imaginação de quem visita Sintra pela primeira vez. E sem perceber, entrou também na história afetiva de Portugal. Talvez seja por isso que tanta gente volta, não apenas para ver, mas para sentir de novo, para ouvir o sino, para acompanhar o balanço suave do vagão, para olhar a serra pela janela e pensar por alguns instantes que o mundo ainda pode ser vivido com calma, porque há lugares que nos ensinam algo que não se aprende nos livros. Ensina-se no corpo, no ritmo da viagem, no silêncio entre uma curva e outra, no vento que entra pela janela, no mar que surge no fim do caminho. E agora, enquanto essa viagem se aproxima do fim, talvez valha a pena guardar uma última imagem, não a imagem de um monumento, nem de uma grande cerimônia, mas a imagem simples de um elétrico antigo avançado pela serra, como se carregasse consigo a memória de todos que já passaram por aqui. Reis, poetas, trabalhadores, crianças, viajantes, todos, de alguma forma, continuam presentes neste percurso, porque os lugares verdadeiramente especiais não pertencem apenas ao presente, eles acumulam vidas, e é isso que faz de Sintra um lugar inesquecível. E lembre-se de que esta viagem não termina exatamente aqui, ela continua em quem a viveu. E talvez este seja o verdadeiro encanto deste velho elétrico de Sintra. Ele nos leva apenas até ao mar. Ele nos leva com delicadeza de volta ao tempo. Sejam bem-vindos ao canal Maria Lírio em Movimento. Se gostou deste vídeo, comentem, compartilhe, dê o seu like. Até o próximo vídeo.